Pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E com o tema, é possível gerar renda extra todos os meses vendendo milhas aéreas? Tá? É uma pergunta que eu sempre recebo, uma dúvida que muitas pessoas acabam tendo, mas será que eu consigo gerar uma renda todos os meses? Tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá? Vou falar um pouquinho mais com relação a isso. Tá? Eu vou te mostrar efetivamente o atalho para você começar a gerar fontes de renda aí todos os meses. O que eu sempre falo, tá? É o que eu sempre falo para as pessoas mais próximas, né? Nunca dependa somente de uma fonte de renda, que é aquele velho ditado: quem tem um não tem nenhum, e quem tem dois tem um, tá? Então sempre diluam esse risco, tá? Então nunca dependam somente de uma fonte de renda. Então sempre tenham várias fontes de renda, e as milhas aéreas, ela é uma dessas fontes, tá? Então você consegue tirar uma renda extra através das milhas aéreas. E a gente vai falar um pouquinho hoje se você consegue gerar uma renda todos os meses. Vou falar um pouquinho para você com relação a isso, tá? Pessoal, então, vamos relembrar então para a gente falar um pouquinho o que são milhas aéreas, tá? Só para a gente trazer um contexto aqui para você. Milhas aéreas nada mais é do que uma moeda digital, tá? Que ela é utilizada para comprar passagens, ou que você consegue, com essas milhas aéreas, você comprar produtos, trocar, enfim, fazer tipos de pagamentos também. Mas, quando a gente fala usar a sua moeda, usar a tua milha para outros tipos de pagamentos de produtos, por exemplo, ou, enfim, outra finalidade que não seja para passagens, ele acaba vender essas milhas, né? Ele acaba não compensando muito financeiramente, tá? Então, por isso eu sempre digo, né, para as pessoas próximas, os alunos, que a milha boa é aquela milha que a gente consegue vender ela efetivamente, tá? Então, milhas aéreas nada mais é do que ela é uma moeda digital, tá? Assim como toda moeda, ela possui o seu valor, tá? Assim como, né, em todo tipo de moeda ele tem seu valor. Assim como o real tem, o dólar tem, o Bitcoin tem, enfim, cada moeda ela possui também o seu valor. E uma coisa que eu sempre digo, tá? E guardem isso para vocês: milhas, elas não são brindes, tá? Elas não são brindes do seu programa de fidelidade ou, né, ou são brindes do teu banco. Não, eles não são. Elas valem dinheiro, tá? Se você tem milhas, se você tem pontos, porque por algum, vamos dizer assim, por alguma ação sua, você acabou acumulando aquelas milhas, aqueles pontos, tá? Então, milhas e pontos, eles não são brindes, tá? Do seu banco, ou do seu programa de fidelidade, ou do programa de fidelidade lá da sua companhia aérea, tá? Mas, Jesus, você me disse que milha é uma moeda digital, tá? Mas será que, apesar dela ser uma moeda, é o preço sempre, é o mesmo preço sempre, tá? Não, eu já te digo que não, que o preço das milhas, ele acaba variando também, tá? Assim como a gente tem a variação, né? O real, ele tem um valor, né? Assim como o dólar, assim como o euro, assim como outras moedas também, tá? Assim como o Bitcoin hoje tem o seu valor, assim como outras moedas também eles têm seus valores, tá? Então, o preço não é igual. E aqui, quando a gente fala de milha aérea, ele acaba alterando conforme o emissor também, tá? Então, quando a gente fala aqui de milhas da Tudo Azul, tá? Então a gente fala de um preço, de um determinado tipo de preço, tá? Quando a gente fala da milha da Smiles, que é da Gol, a gente fala de um determinado tipo de preço. A gente fala, então, de milhas da Latam, a gente fala de um determinado tipo de preço também. Então, as milhas, ela é sim uma moeda digital, então não considere isso como brinde. Se você tem milhas lá, você tá com, né, você tem dinheiro lá também. E também nunca deixe isso expirar, apesar de ela ser uma moeda, ela expira, tá? Então, a gente tem bilhões e bilhões de milhas que todos os anos são milhas e pontos, né, que são expirados todos os anos. Então, dê uma olhadinha no seu programa de fidelidade do seu cartão ou da sua companhia aérea, se não tem lá milhas perdidas lá, tá? Então, converso volta e meia com as pessoas, elas me dizem lá que possuem lá milhas que estão perdidas lá, ou que milhas acabaram expirando, ou pontos que acabaram expirando. Então, sempre dê uma olhadinha, nunca deixe expirar, porque isso vale dinheiro, tá? E todos os anos são bilhões e bilhões de pontos e milhas que acabam expirando, e como isso vale dinheiro, né, isso deixa de vir para o teu bolso, deixa de vir para o bolso do consumidor também, tá? Então, sempre fique atento, nunca deixe, né, os pontos e as milhas expirarem, tá? Então, e as emissões, né? Então, eu já falei para você, quem faz as emissões, assim como as moedas normais,
euro, dólar, real, quem faz as emissões, enfim, tem lá os órgãos que fazem essas emissões, e também quando a gente fala de milhas aéreas também, aqui no Brasil, a gente vai falar do Brasil, então a gente tem a Tudo Azul, a gente tem a Latam Pass, que é da Latam, e a gente tem a Smiles, então, que é da Gol. Então, são esses 3 programas de fidelidade que, então, são emitidas essas milhas, que geram essas milhas, tá? As origens dessas milhas a gente vai falar um pouquinho durante essa aula também, mas quem emite, então, quem que gera essas milhas são estes programas de fidelidade. Aqui no Brasil é a Smiles, né, a Latam e a Tudo Azul, tá? No mundo tem outros programas de fidelidade também, de outras companhias aéreas, tá? Mas aqui a gente vai falar especificamente aqui do Brasil, tá? A gente não vai entrar em outros, né, em outros programas, até tem outros programas de fidelidade externos, por exemplo, a TAP, que ela opera aqui, que é uma empresa portuguesa, ela tem, né, suas operações aqui no Brasil também, tá? Mas não vamos entrar nesse mérito hoje, tá? A gente falar disso, até porque o volume de TAP, ela é um pouquinho mais, a negociação da TAP é um pouco mais delicada, vamos dizer assim, porque ela envolve mais viagens internacionais, enfim, é um pouco mais delicado. A gente vai falar especificamente hoje de como que você consegue, então, gerar, se é possível ou não gerar renda extra utilizando milhas aéreas todos os meses. A gente vai ver, então, durante a live de hoje. E o que regula o preço? Tá? Então, o que regula o preço dessas milhas? É basicamente oferta e demanda. Tá? Então, quanto tem uma demanda maior do que a oferta, tá? Tendencialmente o preço tende a subir. E quando há uma oferta maior do que a demanda, o preço tende a baixar também, tá? São outros fatores que acabam influenciando também, como em 2020 a gente viu que os aviões ficaram praticamente uns bons meses aí no chão, tá? Então isso é um fator também, porque as milhas hoje as milhas são a principal fonte que elas são utilizadas para emitir passagens. Então, as pessoas não estão voando, se os aviões não estão podendo sair por causa de tudo que aconteceu em 2020, consequentemente também o preço ele tende a baixar, tá? E algumas companhias sofreram um pouco mais, por exemplo, a Latam, que o preço dela acabou saindo lá, que ela tinha um preço médio ali aproximadamente 29, ela chegou até alguns anos, até um período atrás, se negociado até R$32, hoje a gente está falando em torno de R$23 a R$24, tá? Então, sofreu bastante nos últimos meses, mas a gente tem, então, o mercado ele tem voltado, tá? Ele tem se aquecido novamente quando a gente fala mercado de milhas aéreas. Está vindo vacina, está vindo então, toda aquela... Não vou entrar no meta que vocês já estão acompanhando também o que está acontecendo. Então, os voos eles estão voltando e, consequentemente, quando volta, né, voar, a demanda, né, então, por milhas aéreas, para a venda de milhas aéreas, ela também tende a aumentar também, quando a gente fala, em milhas. E quando a gente fala em demanda, quanto maior for a demanda, e se tiver a demanda maior do que a oferta, o preço tende a subir e vice-versa também, tá? Então, esse que acaba interferindo também, um dos fatores que acaba interferindo com o outro fator econômico também, que interfere no preço dessas milhas, tá? Mas, gente, o que eu faço, então, com essas minhas milhas? Tá? Então, eu estou falando um pouquinho no contexto, para depois eu já entro lá como que você consegue gerar renda todos os meses com milhas, tá? Mas o que eu faço? Quem que compram essas milhas? Tá? Eu tenho lá meus pontos no cartão, eu tenho milhas lá. O que eu faço com essas milhas? Você tem algumas possibilidades. Você pode pegar esses seus pontos e milhas, trocar por produtos, mas eu já te digo que em 99,9% das vezes ele acaba não compensando, porque ele não é uma troca boa para você. Você vai estar pagando muito mais caro, vai estar pagando 1, 2, até 3 vezes mais caro no produto, do que você pegasse essas mesmas milhas e vendesse, pegasse o dinheiro e comprasse em dinheiro, tá? Então, também tem essa possibilidade de você trocar os seus pontos e milhas por produtos também, tá? Há uma outra possibilidade que que eu sempre oriento também as pessoas pegar esses pontos e milhas e vender para empresas especializadas, tá? E quem são essas empresas especializadas? Vou trazer duas, que é a que eu sempre mais utilizo, tá? Que é a própria Max Milhas e a Hot Milhas. Você já deve, em algum momento, ter caído em alguma propaganda deles, tá? Quando a gente fala de Hot Milhas, ela é 1, 2, 3 milhas, tá? Que é a parte que emite passagens, e a Max Milhas também, que acaba emitindo passagens também. Ô, Leone, como que você consegue ver teus pontos? Dê uma olhadinha na fatura do teu cartão, tá? Você consegue verificar lá quantos pontos você tem. Dá uma olhadinha na fatura que ele dá
ele já vai aparecer se você tem ponto lá ou não, tá? Então, dê uma olhadinha lá. E, então, são essas empresas Max Milhas e Hot Milhas que acabam, então, comprando, né, essas milhas. Por quê? Tem pessoas, então, que têm disponibilidade de venda, tá? Eu, no caso, vou trazer meu exemplo, eu tenho milhas aqui para vender, e tem pessoas que querem, se eu só focar aqui, tem pessoas que querem emitir passagens, querem comprar, querem viajar. E, neste caminho aqui, existe, então, Max Milhas e Hot Milhas que eles acabam comprando, então, as suas milhas para fazer emissões para essas pessoas que querem viajar, e você vende, então, suas milhas para essas pessoas. Você vende, então, para as empresas que, automaticamente, essas empresas fazem a emissão, né, dessas milhas, tá? Então, são essas empresas que acabam efetivamente comprando as suas milhas, né? Pontos, você não consegue vender seus pontos. Se os seus pontos estão no cartão de crédito, você não consegue vender, tá? Não é passível de venda. Essas empresas, elas não compram pontos de cartão, elas só vão comprar milhas, tá? E como que você faz? Você pega os seus pontos e transfere, então, para os programas de fidelidade, da Smiles, da Tudo Azul ou da Latam Pass. Mas sempre atente quando tiver promoção. Nunca transfira um por um, vamos dizer assim, tá? Sempre quando tiver promoção bonificada, tá? Então, nunca transfira os seus pontos sem haver promoção. Tá tendo promoção, sempre tá havendo promoções, tá? Hoje tá tendo uma promoção, provavelmente da Livelo com a própria Latam Pass, tá sempre, todos os meses está acontecendo várias e várias promoções, tá? Então, praticamente toda semana tem promoções, tá? Nem sempre vai ser a promoção do seu banco com o programa de fidelidade, mas sempre está acontecendo. Então, sempre dê uma acompanhadinha. Quem não acompanha pode ver pelo grupo do Telegram também, que eu coloco bastante informações lá daí também, tá? E o atalho de hoje, que a gente vai falar, né? Então, fiz uma introdução para você, o que são pontos e milhas, até a gente chegar aqui propriamente nesse atalho, que este atalho vai te auxiliar, então, nesse processo de começar a gerar a renda através de como? Através provavelmente dos teus pontos do cartão de crédito, tá? Então, a gente vai falar hoje, tá? Um pouquinho sobre isso, dos cartões de crédito, mas relembrando que muitas pessoas acabam, têm ainda essa visão ou essa ideia, enfim, é totalmente normal, que a única forma de acumular milhas aéreas é através do cartão. Não, o cartão é uma das, tá? É uma das formas que você consegue acumular, tá? Uma das formas é você voando, tá? Quando você compra passagem em dinheiro, você também acumula milhas, tá? Uma outra forma é você fazendo compras online, tá? E quem está assistindo aqui pelo YouTube tem bastante vídeos que eu falo sobre isso aí também. Você provavelmente fazendo assinatura de clubes, né? Clubes de fidelidade, você fazendo abastecimento do seu carro, né? Reservas de hotéis, Uber, tá? Para quem utiliza Uber também, tanto Uber para deslocamento de carro, como o Uber Eats também, que é para delivery de comida, também é possível você estar acumulando pontos, acumulando milhas, né? Acumulando milhas também através dessas formas. Então, são uma das formas, que há pelo menos 10 formas de você acumular milhas aéreas, e o cartão é uma dessas formas, tá? Não é a única forma, mas é uma dessas formas também que você consegue acumular, então, milhas aéreas. O que a gente vai falar hoje, então, é sobre o cartão de crédito. Você deve estar pensando, mas eu sei que pelo cartão de crédito é possível, então, gerar pontos. Você me trouxe trouxe aqui, que é possível, então, gerar pontos, que depois eu consigo transformar esses pontos em milhas, que depois eu vendo essas milhas e consigo pôr um dinheiro no bolso, tá? Mas o que eu te pergunto, você sabe quanto que você consegue de gerar com isso, com o teu cartão de crédito? Já parou para pensar, já parou para calcular quanto que você consegue ter de receita, ter de grana com o teu cartão de crédito, quanto que ele te retorna, né, por ano ou por mês? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Teve uma aula na semana passada que eu falei sobre isso, tá? Mas eu vou falar aqui um pouquinho mais breve sobre isso, como que você consegue, né, ter uma renda através também, utilizando o seu cartão de crédito. É uma das formas, tá, para você acumular pontos, tá, que depois você transforma em milhas aéreas, tá? Então, há uma infinidade de formas para você acumular pontos e milhas aí também, tá? Cartão de crédito, tá? Então, só vamos trazer um contexto aqui. Não são todos os cartões de crédito que eles possuem o benefício dos pontos, tá? Não são todos, tá? Tem alguns cartões que você deve estar pensando, vai ser o cartão de crédito que eu tenho lá da Magazine Luiza, ele tem pontos? Não, esse cartão de crédito, então, não tem pontos. Aquele da Magazine, aquele da C&A, aquele da Riachuelo, aquele que alguma vez você já foi, né,
nessas lojas e foi pagar no caixa, eles, né, fizeram um cartão de crédito lá. Tá, esses cartões de crédito, eles não têm programa de fidelidade, eles só têm a função de crédito lá, efetivamente, para você fazer uma compra, tá? Há outros tipos de cartões de crédito que ele tem as funções, ele não tem programa de fidelidade, ele não tem o benefício dos pontos, ele tem o benefício de cashback, por exemplo. Então, principalmente bancos digitais, tá, eles te dão um benefício não em pontos, mas sim em cashback. O que é o cashback? É o dinheiro de volta. Tá? Um percentual da sua fatura lá, ele volta para você todos os meses. Tá? Ele varia lá de 0,8% até 1,5% sobre o valor da sua fatura. Tá? Então, é uma das possibilidades. E a outra, né, quando a gente fala então de pontos, o teu cartão ele tem que ter esse benefício do programa de fidelidade. Mesmo tem que ter o programa então de fidelidade. Só que muitas vezes você pode, mas eu tenho o cartão de um banco X, tá? Eu entendo que por ser do banco X eu vou ter, né, pontos. Quanto mais eu utilizar, eu vou ter pontos. Não necessariamente. Não são todos os cartões de crédito que eles possuem então essa funcionalidade, que ele possui então programas de fidelidade. Cada cartão então tem as suas categorias, tá? A gente vai falar lá de Black, Gold, Platinum, enfim, cada cartão ele tem a sua categoria e dependendo, né, do banco, dependendo do emissor, ele possui ou não um programa de fidelidade. E essa pontuação, gente, será que era igual em todos os bancos? Não. Cada banco ele tem a sua pontuação, tá? Você vai no banco X, ele tem uma pontuação lá. E essa pontuação ela sempre vai ser por dólar, sabe? A única exceção que a gente tem aqui no Brasil é o cartão do Pão de Açúcar, que ele pontua por real, tá? Ademais, vai ser sempre por dólar, tá? Então, vai ser sempre por dólar gasto. Então, você pega a sua fatura, tá? Divida pela quantidade, pelo valor do dólar, tá? E multiplique pela quantidade. Alguns cartões lá, ele é 2,5 pontos por dólar gasto, alguns são 2, 1,8, 1,5 ou 1 ponto por dólar gasto, tá? Se a gente considerar, então, quanto maior o valor do dólar, consequentemente, menos pontos você acaba acumulando naquela fatura, por exemplo. Então, tem essa relação. Então, tem que ter o programa de fidelidade, ou o banco ele tem que ter essa funcionalidade, tá? Tem que te dar esse benefício, então, em pontos. Tá? E como saber? Tá? Então, dê uma olhadinha, converse com o teu gerente, tá? Se você tem proximidade com ele, converse com o teu gerente, já vai dizer se o seu cartão tem ou não, tá? Dê uma olhadinha na sua fatura, tá? Então, nas faturas, ele aparece lá a quantidade de pontos que você tenha, e na pior das hipóteses, se não tiver, dê uma ligadinha no 0800, que sempre tem atrás do cartão, você vai ligar lá para o 0800, ele vai te dizer se você tem ou não, se você pertence ou não a algum programa de fidelidade, tá? Então, o pessoal sempre me pergunta, mas gente, qual é o melhor tipo de cartão? Eu sempre digo que vai aquele que se adequa à sua realidade e, de preferência, que tenha programas de fidelidade, que com isso a gente consegue maximizar também um retorno com relação a isso. Os benefícios também, tá? Dentro dos benefícios, que há inúmeros benefícios no cartão, um deles é os pontos que a gente está falando sobre isso, tá? Então, já te falei como que você consegue, então, identificar a quantidade, se tem pontos ou não, se pontua ou não, então, conversando com o teu gerente, você já consegue ver. Mas, gente, quanto que isso me gera, tá? Quanto que isso me gera de retorno? Quando nós falamos de cartões que possuem programa de fidelidade, tá? Num cálculo médio, tá? Então, cada cartão, quanto mais ele pontua, maior esse percentual, ou também, quanto menor o dólar, também ele pode aumentar esse percentual. Mas, quando a gente fala, então, de programas de fidelidade com pontos, ele te traz um retorno aproximadamente, ali na fatura, de 2%, tá? Então, se você teve um gasto durante o ano, lá, vamos trazer aqui, durante o ano, de R$100 mil no seu cartão, se a gente for considerar isso, a quantidade de pontos que você recebeu, que depois você pegou esses pontos e trocou, né, transformou esses pontos em milhas e depois acabou vendendo essas milhas também, a gente está falando em torno de R$2 mil, tá? Se você teve um gasto de 100 mil, tá? 2% ele vai ser R$100 mil. Então, ele vai ser sempre aproximadamente 2% sobre a sua fatura, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouco menos, dependendo da quantidade, dependendo do tipo do seu cartão, que pode pontuar um pouco mais ou um pouco menos, ou se o dólar está mais alto ou está mais baixo, isso também acaba interferindo, tá? Lembra que a maioria dos cartões aqui no Brasil ele está atrelado ao dólar, então quanto maior for quanto maior for o dólar, né? Então menos
menos você vai estar pontuando também. Por isso que ele acaba interferindo, apesar de a gente estar no Brasil, a gente falar tudo em real, mas a moeda ainda de troca que eles falam vai ser sempre, então, vai ser sempre o dólar. Você sempre vai considerar, então, o dólar. Então, considerando, vai dar ali aproximadamente 2% sobre a sua fatura, isso que acaba te retornando, tá? Lembrando que pontos, quando ele está indo no seu cartão de crédito, e milhas, quando ele já está lá no seu programa de fidelidade da companhia aérea, tá? Pontos, lembrando, não consegue vender o ponto, somente as milhas, tá? E uma vez que você transforma os seus pontos do seu cartão em milhas aéreas, você acaba conseguindo vender também, né, como a gente viu anteriormente, tem empresas especializadas que compram milhas aéreas, que tem pessoas que estão comprando a passagem, tem pessoas que estão vendendo milhas. Então, essas empresas acabam comprando as nossas milhas também, tá? Então, eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês, que é a Max Milhas e a Hot Milhas. O processo de venda lá é bem tranquilo, tá? A parte de pagamento também está sendo bem tranquilo também. O que eu sempre ouço, tá? Que as pessoas sempre me dizem, mas eu não compro muito no cartão de crédito, tá? Como que isso pode me ajudar? A gente está falando aqui de aproximadamente 2%. Para isso, a primeira máxima, quando a gente fala em começar a gerar renda, utilizando pontos, milhas, enfim, isso de uma forma mensal, a gente tem que primeiramente falar de planejamento financeiro, tá? Se você está assistindo essa live, eu já te convido também que na quinta-feira, tá? Na quinta-feira a gente tem uma live, uma convidada muito especial, planejadora financeira, tá? Então a gente vai falar sobre planejamento financeiro na live de quinta-feira, tá? Então já fica o convite para você também na live de quinta, para você estar participando. Vai estar muito legal, vai estar muito massa. Então, essa live daí, então, não perca por nada, que vai estar muito massa. Primeiro de tudo, para você começar a gerar renda através do seu cartão de crédito, primeira máxima é você ter um planejamento financeiro e não gastar mais do que propriamente que você já gasta. Mas sim você utilizar os seus gastos que você já tem, né, de uma forma inteligente, para que isso te traga um retorno financeiro. Tá? Mas como que eu faço? Como que eu faço isso? É concentrando efetivamente os seus gastos do mês, tá? Nele, pagando todas as suas despesas no seu cartão de crédito, tá? Eu trouxe na semana passada também como que você consegue, algumas pessoas têm me perguntado também no direct, sobre alguns aplicativos de pagamento, tá? Vou resumir aqui rapidinho, em 10 segundos. Esse aplicativo de pagamento nada mais é do que um mecanismo que você utiliza para pagar os seus boletos, seja de água, de luz, telefone, enfim, você utiliza esses aplicativos de pagamento para pagar as suas contas, tá? E como que você utiliza? Qual que é o dinheiro que você utiliza? É o limite do seu cartão, tá? Então, por isso, você vai pagar um boleto, ao invés de você pegar o dinheiro e pagar lá, você utiliza o aplicativo que você paga pelo aplicativo que você acaba utilizando. Então, o limite do seu cartão, tá? Na semana passada eu já trouxe, você está assistindo aqui pelo YouTube, também tem vídeos aqui falando sobre isso também, tá? E aqui também no Instagram tem vídeos falando sobre isso, como que você pode utilizar os aplicativos também de forma, né, para que você acabe aumentando os seus gastos no cartão de crédito, concentrando os gastos, né, não aumentando os seus gastos. Vai deixar de gastar, deixar de pagar de uma maneira para que você utilize de uma outra forma, para que você pague, então, através dos cartões de crédito, utilizando, então, os aplicativos de pagamentos. E que você concentra água, luz, telefone, boletos de faculdade, de colégio, de filho, de pós-graduação, enfim, esses tipos de boletos que você acaba pagando também. Então, você deixa de pagar no dinheiro ou no débito automático e você acaba utilizando, então, estes aplicativos de pagamento para fazer, utilizando. É você trazer o seu gasto mensal, aquele gasto que você já tem todos os meses, só que você trazer por uma forma que ele te traga um retorno financeiro. Isso quer dizer o quê? Ao invés de pagar em dinheiro, você utilize ele, utilizando o aplicativo de pagamento e concentre isso no seu cartão de crédito. Tá? Então, consequentemente, quanto mais você gasta no seu cartão de crédito, mais pontos você vai estar acumulando também, tá? Então, nisso você acaba aumentando os gastos do seu cartão sem gastar mais, tá? Então, é isso que eu digo, não é para você gastar mais, é sim você utilizar de forma inteligente, de forma concentrada, os gastos que você já tem durante o mês. Se eu tenho um custo fixo lá de água, luz, telefone, sei lá, de R$1.000, R$2.000, né? Você pode trazer isso daí
pro seu cartão de crédito. Consequentemente, quanto mais você utiliza, né, mais pontos você acaba gerando também e, consequentemente, você tem uma receita maior com relação a isso quando você transforma seus pontos em milhas que depois você acaba vendendo, tá? Então, lembra dos 2%, a regrinha dos 2%, então, também a gente já começa aí também, tá? A regrinha dos 2% no cartão de crédito, isso é aproximadamente quanto que você consegue gerar. Então, essa é uma maneira, né, que você começar a gerar renda ali todos os meses, quanto mais você utiliza o seu cartão, mais pontos você acaba acumulando e, consequentemente, mais grana você consegue estar fazendo também. Tá? Então, essa é uma das maneiras que eu trouxe para vocês hoje aqui, tá? E só lembrando que tem na quinta-feira, na próxima quarta-feira, no dia 27, vai fazer o aulão da renda extra. Eu vou falar mais sobre isso. Se você não se inscreveu, aproveite e já se inscreva. Quem está vendo aqui pelo Facebook e pelo YouTube, na descrição do vídeo tem aqui para você se inscrever. E quem está assistindo aqui também pelo Instagram, tem o link na bio para poder assistir também, tá? E uma outra forma que eu quero trazer para vocês é através de compra de pontos, tá? Que nós transformamos, então, em milhas aéreas. Lembra que uma das formas que eu trouxe, então, é através utilizando os cartões de crédito, tá? Que quanto mais você utiliza, mais pontos você gera, e depois você transforma isso em milhas. Mas, uma outra forma que eu quero trazer para você também é através das compras de pontos. Mas, Jason, como isso? Nunca ninguém me disse isso, que é possível comprar pontos, tá? Mas isso é possível. Você deve ter pedido, mas talvez o meu banco nunca disse, nunca me falou que é possível comprar pontos. Talvez ele nunca tenha dito isso, porque o programa de fidelidade do teu banco talvez não tenha essa possibilidade, tá? Então, há alguns programas de fidelidade que têm essa possibilidade de você comprar pontos, tá? Tem essa possibilidade de você comprar pontos também. Não são todos os programas, tá? São alguns programas que eles permitem, então, que você tenha essa disponibilidade de você comprar pontos, tá? E depois você acaba transformando, né, isso em milhas aéreas aí também. Tá? O exemplo que eu quero trazer para vocês, então, é da Livelo, tá? Que vou dizer assim, se não é o melhor, está entre os 2 melhores programas de fidelidade de cartões, tá? Por vários motivos, e entre eles é a quantidade de promoções que existem, tá? Tem uma promoção que está rolando, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, que ela está bem, bem lucrativa, né, efetivamente. Para quem não conhece, talvez você conheça, talvez você não conheça, a Livelo, então, é o programa de fidelidade dos cartões Bradesco e do Banco do Brasil. Você também deve estar se perguntando, mas, Jason, eu não sou correntista eu não tenho conta no Banco do Brasil. Eu também não tenho. Eu não tenho conta no Banco Bradesco, mas eu faço parte do programa de fidelidade, mas eu também faço parte do programa de fidelidade da Livelo, tá? Então, não necessariamente quando a gente fala de Livelo, tá? Você não precisa fazer parte, ou você não precisa ter conta no Bradesco, ou ter conta no Banco do Brasil, ou você ter cartão do Banco do Brasil, ou ter cartão no Bradesco, tá? Você pode ter, sim, mas não é item obrigatório você ter contas ou ter cartões destes bancos, tá? A maioria hoje que eu conheço são 2 programas de fidelidade que você não precisa ser correntista ou ter cartões, que a gente fala então do IUP, que é do Itaú, e o da Livelo, que é do Bradesco, e do Banco do Brasil, tá? Então, esses 2 programas de fidelidade, você não precisa ser correntista, você também não precisa ter cartão de crédito. Os demais programas de fidelidade dos outros bancos, você precisa sim ser correntista ou ter propriamente o cartão de crédito, tá? Então, Livelo e IUP não tem necessidade. E o que eu quero trazer para você hoje é sobre, a gente vai falar então da Livelo, quando a gente fala então de compra de pontos, tá? Mas tudo bem, né? A gente falou então da compra de Livelo, mas como que a Livelo, então você deve estar pensando, como que a Livelo me ajuda a gerar renda com milhas todos os meses, tá? Como eu disse, a Livelo é uma das melhores pela quantidade de promoções que ela faz praticamente, ela tem todos os meses, né? Ela tem promoção todos os meses com diferentes programas de fidelidade, seja lá com a Latam, seja com a Tudo Azul, seja com a Smile, seja lá com a TAP. Então, todos os meses ela está fazendo também promoções, está fazendo esses tipos de promoções também, tá? Então, essas promoções, elas acabam sendo atrativas também, por quê?
essas promoções, elas são, na maioria das vezes, elas são bonificadas. Tá? Isso quer dizer o quê? Que você compra esses pontos mais barato. Então, quando há promoção, você vai comprar esses pontos de forma mais barata. Tá? Então, eles sempre abrem lá com 40% de desconto, ou algumas vezes, algumas exceções também, se você já faz parte um pouco mais de tempo do clube, ele te abre a opção também de você comprar com 50% de desconto também. Então, tem essa possibilidade. Então, como há sempre promoções, então sempre vai haver, então, essa possibilidade de você estar participando de várias promoções, assim como eu participo praticamente todos os meses das promoções que acontecem, tá? E como que funciona? Então, sempre há essas promoções, ela faz então, a Livelo, ela faz então promoção de venda de pontos mais baratos, tá? Geralmente, num contexto geral, tá? Não vamos esquecer aqui os 50%, ela abre lá com 40% de desconto. Isso quer dizer o quê? Que você vai acabar comprando a cada 1.000 pontos, R$42, tá? Isso quando há promoções. Se não tem promoções, o preço normal, tá? Ele é R$70, tá? Então, se não tiver promoção, não compre, tá? Então, vou chegar hoje num dia bem aleatório, vou lá comprar pontos da Livelo. Não, acabe não faça isso, porque o preço ele não vai estar com desconto, tá? Então, eu vou comprar para fazer estoque. Não, você tem que aproveitar a oportunidade, tá? De comprar pontos mais baratos. Então, eles fazem essa promoção de venda de pontos, tá? Mais do que o normal. E, consequentemente, paralelamente, eles fazem promoções bonificadas de transferência, tá? Promoções bonificadas de transferência. Que algumas promoções são lá 80%, outras 90%, tá? Outras 100%. A gente daqui a pouco eu vou falar de uma promoção que está acontecendo aqui de 133%. Então, eles sempre fazem então essas promoções de venda de pontos e paralelamente também ele faz também há promoções bonificadas. Isso quer dizer que você vai comprar esses pontos mais baratos, tá? E uma vez que há promoções, essas promoções bonificadas, por exemplo, se a gente está falando de uma promoção 100% da Smiles aqui, tá? Vou dar um exemplo da Smiles. A gente compra, então, pontos da Smiles a R$42, com uma promoção de 100%. Isso quer dizer que se eu comprei 10 mil, eu vou enviar para a Smiles, vai chegar lá na Smiles 20 mil pontos. Isso quer dizer o quê? Que o meu custo, ele cai pela metade. Então, ao invés, o meu custo, ele vai cair, ao invés de ser 42, ele vai ser, então, para R$21. Tá? Então, quando há essas promoções bonificadas, a gente considera também, no caso de 100%, que o preço baixou ali em torno de 50%. Se a gente pega uma média, uma média do preço de venda da Smiles, que é aproximadamente ali R$24, tem vezes que hoje, se você for, tá menos, porque está tendo promoções e na virada do ano também, então hoje a gente está falando em torno de R$21, acaba não compensando isso. Mas a gente vende facilmente Smiles a R$24, a R$24,50, a R$25 também. Então, você comprou lá a um custo de R$21 para vender depois por R$24, tá? Muitas vezes você vai comprar e o preço não vai estar tão atrativo no momento. Segura um pouquinho, deixa reajustar o preço para depois você vender. Isso também a gente chama então de trade também, é você comprar pontos, transformar em milhas e depois vender. Tá? Então, é uma das formas, tá, de você estar gerando renda com milhas aéreas todos os meses, porque todos os meses praticamente está tendo essas promoções, tá? Então, é eu saber identificar boas promoções. E falando nisso, em boas promoções, atualmente está tendo uma promoção, que é a promoção Boomerang, que é em parceria da Livelo, junto com a Latam Pass, que o bônus, tá? A promoção em torno de 133%. Tá? Então, esse bônus está sempre em torno de 133%. É uma das melhores, tá? Uma das melhores promoções que acontecem. Tá? Teve esses tempos atrás, uns meses atrás, também, que o percentual chegou a 163%, se não me falha, 163%, 167% de bônus também. Tá? Então, são ótimas promoções que sempre estão acontecendo. Tá? Então, a promoção Boomerang está acontecendo, iniciou ontem, ela vai até no domingo. E quanto que é aproximadamente o lucro que acaba conseguindo, então, com essas, no caso da promoção Boomerang? Tem um cálculo que ele é bem no caso da Boomerang, ele dá em torno de 25%. Tá? Dá em torno de 25% sobre o valor investido. Tá? Então, se você investe lá em 100 mil milhas Livelo, por exemplo, e
investiu 4.200, tá? 100 mil, vendido a 42, vai dar 4.200. O retorno que você tem sobre isso é aproximadamente de R$ 1.100, tá? Então, ele vai dar ali aproximadamente 25% sobre o valor investido, tá? Isso a gente fala a cada R$ 100 mil. Então, a Livelo, ela abre a possibilidade também de você comprar mais do que 100, tá? Então, abre a possibilidade até de 300 mil pontos lá. Então, você consegue, né, se tiver tendo limite de cartão dentro do seu giro, você também consegue, né, alavancar ainda mais o teu ganho quando a gente fala, então, também da promoção Boomerang, tá? Querendo ou não, mas R$ 1.000, tá? A gente vai investir 4.200 para voltar aproximadamente R$ 1.100, tá? Para você pode ser muito, pode ser pouco, mas a gente está falando de um salário mínimo hoje aqui no Brasil, tá? Então, hoje as pessoas ganham aqui no Brasil de salário mínimo R$ 1.000, um pouco mais de R$ 1.000, tá? Então, às vezes, muitas pessoas acabam trabalhando a vida toda, né, contribuindo lá para se aposentar lá com R$ 1.000, tá? Essa eu digo uma ótima promoção, de verdade, quando a gente fala, então, de milhas aéreas, tá? A Boomerang é uma baita de uma promoção. Se você investiu lá para 200 mil milhas, então a gente duplica o lucro ali de 2.200. Então, é uma das formas de você, todos os meses, estar gerando renda através das milhas aéreas. Então, a gente viu nessa live que o cartão de crédito é uma das formas que você consegue, né, tá aumentando as suas despesas de forma inteligente, de forma concentrada, tá? Para isso te gerar, né, para te gerar um retorno, você aumentando a quantidade de pontos que você tem, tá? E também aproveitar promoções, tá? Que eu digo que o grande volume, né, de milhas que você acaba acumulando e comprando é quando há esses tipos de promoções aqui também, tá? Então, tem bastante promoções aqui também que acabam acontecendo. No caso da Boomerang é show. Uma baita de uma promoção, efetivamente, tá? Eu fiz uma retrospectiva aqui da Boomerang do ano passado. Ela fez aproximadamente 8 promoções dessa, tá? Então a gente está falando de quase todos os meses, tá? Então eu acho que foi praticamente todos os meses a gente teve promoção Boomerang. E todos os meses você aproveitar uma operação dessa de R$ 1.000, por exemplo, investindo 4.200 aproximadamente, voltando R$ 1.000, tá? Vamos arredondar aqui para baixo, vamos investir 4.200 e voltou lá 1.100. Então, se teve 8 promoções e você investiu esse valor, a gente está falando de aproximadamente R$ 8.000, tá? Então, teve 8 e foram em meses diferentes. Estou falando só da promoção da Livelo com a Latam, tá? Então, há outras promoções também que a Livelo faz com outros programas de fidelidade, como a Tudo Azul, como a Smiles, como a própria TAP também, tá? Então, ela faz várias promoções também que acabam sendo muito lucrativas e você consegue sim, tá? Quando eu digo, você consegue sim ter uma renda extra todos os meses utilizando milhas aéreas, sim. Você consegue sim fazer essas vendas com isso, tá? E o que é mais importante também, eu sempre falo, né, sempre tenham sempre acompanhem quem efetivamente faz isso no dia a dia, tá? Então, a gente vê muito, principalmente nos últimos meses, aí, muitas pessoas acabam falando muitas coisas e tal, mas acompanhem sim, quem efetivamente faz isso no dia a dia, que efetivamente sabe o que está fazendo, que já faz isso há anos, tá? Então, sempre tenham isso daí, sempre tenham se baseio com relação a isso também.